Saúde os amados com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor Jesus. Amém? É sempre uma alegria estar com os irmãos. Nos sentimos muito bem abraçados e acolhidos no meio de vós. Já desde amanhã estamos juntos refletindo na palavra do Senhor e eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. Esse será o texto que nós estaremos lendo inicialmente, e logo após nós vamos para o capítulo 16. Mas vamos começar com 1 Samuel, capítulo 9. Creio que já dispensamos quaisquer apresentações, né? Já somos bem conhecidos dos irmãos e os irmãos também bem conhecidos da gente. 1 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 3, assentados como os irmãos estão. Vamos então fazer a leitura da palavra do nosso Deus. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão, alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas. E foi exatamente em virtude desta perda das jumentas que Saul recebeu e teve um encontro com Samuel, e ali ele já recebe a revelação de Deus por meio do profeta de que ele seria o rei sobre o seu povo. Vamos para o capítulo 16 agora de 1 Samuel, uma vez tendo nós feito a leitura do capítulo 9, versículos de 1 a 3. Vamos para o capítulo 16, e diz assim a partir do primeiro verso: então disse o Senhor a Samuel, aqui já se passaram muitos anos. Aqui já se passou um tempo do reinado de Saul, e Saul já caiu, Saul já desobedeceu, Saul já foi desqualificado. Ele continuava no trono, mas diante de Deus ele já não era mais ninguém. Tomando um gancho naquilo que já compartilhamos na manhã de hoje, às vezes a pessoa continua até no posto, até na posição, mas diante de Deus já não representa nada. E essa era a situação de Saul aqui no capítulo 16. Então vamos ler. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e te enviarei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém Samuel disse: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que o Senhor dissera,
e veio a Belém. E então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Samuel a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, ou para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, o Senhor, porém, olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido nenhum destes. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E ele disse: ainda falta o menor. E eis que apacentas as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda chamar. Envia e manda chamá-lo, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxeram. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é o mesmo, ou este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungindo no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Amém? Aqui nós temos o contraste entre o orgulho e a humildade em Samuel e Davi. A história desses dois homens, ela traz para nós profundas lições a respeito de um coração orgulhoso e da necessidade de sermos como o nosso Senhor, humilde de coração. E humildade não tem nada a ver com andar maltrapilho ou mal vestido. Humildade não tem nada a ver com questão de pobreza, posição social. Humildade tem muito mais a ver com a disposição do coração diante do Senhor e para com Ele e para com o nosso próximo. A palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Em Provérbios capítulo 16, no versículo 18, diz que o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz ela cair em desgraça. E essa foi a razão pela qual Saul foi rejeitado pelo Senhor. O texto que lemos no capítulo 16 de 1 Samuel começa dizendo o Senhor para Samuel: terás até quando pena de Saul, tendo eu rejeitado, para que ele não reine mais sobre o meu povo. Aqui nós temos a história deste homem que permitiu que o orgulho, que o poder tomasse conta do seu coração e o levasse à ruína. Em Provérbios capítulo 29, versículo 23, a palavra de Deus diz que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Obrigado. Aqui nós temos dois homens, Saul e Davi. Enquanto que o improvável foi escolhido por Deus, aquele que era provável foi rejeitado por causa do orgulho que dominou e que apoderou do seu coração. Em Provérbios capítulo 11, versículo 2, a palavra de Deus diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. E em Provérbios capítulo 29, verso 23, diz: o orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O que é mais importante? A essência ou a aparência? O ser ou o parecer? Eu tenho certeza que se eu colocasse essa pergunta em xeque para respondermos, todos diríamos que a essência é mais importante. Mas essa não é a realidade. Na prática,
Quando nós olhamos alguém que não tem uma boa aparência, a gente já rejeita no coração. A gente já de pronto, a gente já julga de alguma maneira. E a gente olha isso, irmãos, na sociedade que nós estamos inseridos. Eu me recordo de que quando a gente tinha apenas uma moto, e a gente às vezes chegava em alguns lugares e parava, era o olhar que as pessoas tinham para nós. E aí um dia nós chegamos de carro e o olhar foi outro, totalmente diferente. O mesmo ambiente, as mesmas pessoas, mas o comportamento mudou. E o que levou a isso? Exatamente o status social aparentado pela posição ou por ter alguma coisa de diferente. Essa é a sociedade na qual nós estamos inseridos. E às vezes, irmãos, nós estamos embebidos por essa mesma prática, por essa mesma ideia. Quando nós olhamos, às vezes, aquele pregador que a gente não bota muito fé. Eu já levei alguns pregadores na igreja. E a primeira pergunta que algumas pessoas fazem assim, como é a mensagem dele? E às vezes, olhando a pessoa, alguém julga e diz assim, parece que fulano tem uma mensagem assim. E eu geralmente costumo dizer, venha e veja, venha e ouça. E graças a Deus, aqueles que a gente tem levado sempre tem surpreendido. Porque o nosso olhar é logo julgar o livro pela capa. O nosso olhar é logo julgar pela aparência. Ou às vezes a gente olha alguém por uma boa aparência, uma boa presença, e a gente já cria logo aquela expectativa. É este o enviado do Senhor. E aí o Senhor vai e diz, como ele disse para Samuel, não, não é este. E aí a gente acaba às vezes se decepcionando. Porque o nosso olhar está voltado para a aparência. Alguém já disse, em terra de aparência, ouse ser essência. Um outro disse, menos aparência e mais essência. Aqui nós temos, nesse texto, ou nesses textos que lemos, o registro da história do rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, e ele foi ungido, diga-se de passagem, pelo profeta Samuel. Foi o próprio profeta do Senhor, amando do Senhor, que ungiu a Saul. E aqui a gente começa já a trazer alguns pontos importantes para a nossa reflexão. O fato de Deus haver ungido alguém não significa dizer que essa pessoa agora perpetuamente vai carregar esta unção. Ali nós temos um Saul que foi ungido pelo Senhor, amando do Senhor. Se você ler o capítulo 9, você vai perceber quem que fala ao coração de Samuel. Samuel estava conturbado desde o capítulo 8, porque os filhos de Israel pediram um rei. E aí Samuel, inquieto, ele vai consultar o Senhor e Deus diz, Samuel, por que o teu coração está assim? Em outras palavras, eu que deveria estar dessa maneira, porque eles estão rejeitando é a mim, não é a você. E aí Samuel fica conturbado e ele diz, faz o que o povo está pedindo, homem. E aí o próprio Deus leva este Saul ao povo. E quando o povo bate os olhos em Saul, irmãos, o povo disse logo, é esse aqui. Quando Samuel tem a confirmação da parte de Deus de que Saul era o rei prometido, enviado ali para aquele momento, ele abraça, ele unge. Então Saul foi ungido rei, amando do Senhor. Ele foi o primeiro rei de Israel. Nós lemos no capítulo 9, no versículo de 1 a 3, que ele era um homem muito belo, um homem de grande porte físico, um homem que se destacava, um homem que tinha presença, um homem que onde chegava, todo mundo notava. Sabe aquela pessoa que quando chega num ambiente, ela não consegue sair sem que todo mundo dê conta de que ela está ali? Saul era esse camarada.
que tinha uma boa presença, que tinha uma boa manifestação e aparência. Era um homem de grande coragem. Era um homem forte. Ele se sobressaía a todos à sua volta. E no princípio do seu reinado, ele obteve grandes vitórias. No início, um homem vindo de uma família humilde, era o menor da sua casa era a menor de Israel, e a sua tribo era a menor. Um homem que era o menor dos menores, Deus o exaltou. Ele mostrou-se um homem muito forte, mostrou-se um homem dedicado. No início do seu reinado, ele se mostrou um homem generoso. Esse foi Saul no princípio do seu reinado. Mas a questão, irmãos, não é quão bem a gente começa. A questão não é quão bem nós iniciamos. A questão é, será se a gente vai manter o ritmo? Será se nós permaneceremos? Há muita gente que quando começa uma corrida, e aí eu vou compartilhar com você aqui, eu participei de uma corrida há um tempo atrás, e eu estava num período sem caminhar, sem correr, eu já estava há alguns meses. Mas eu estava lembrando de quando eu corria bastante. E aí eu comecei correndo, eu disparei na frente de todo mundo. E aí quem olhava já dizia, esse ali é o campeão. E eu olhava e a turma estava longe. Só que eu vinha de uma semana doente. Né? Eu estava bastante enfraquecido, tinha pegado uma virose. E aí, meus irmãos, aí o ritmo foi diminuindo. Os passos foram encurtando. A energia foi se acabando. E eu sei que eu fui um dos últimos a completar a corrida. Completei. Eu disse, eu vou até o fim. Eu não vou desistir. Mas quando eu assentei, a cabeça rodou, que eu fui em outro mundo e voltei. A questão não é quão bem você começa, mas será que a gente vai manter? Será que nós chegaremos ao final? Será que nós completaremos a carreira? Saul foi um homem que iniciou muito bem, irmãos, o seu reinado. Saul foi um homem que começou corajosamente, de forma muito dedicada, sendo um homem muito generoso, um guerreiro vitorioso, dependente do Senhor. Só que o poder subiu à sua cabeça. E por 3 vezes ele se desqualificou do seu papel de rei, para reinar sobre o povo do Senhor, porque há uma diferença. Há uma diferença entre guiar um povo e guiar o povo do Senhor. Há uma diferença entre liderar pessoas e liderar o povo de Deus. Não é a mesma coisa. Não é a mesma experiência. Não é a mesma situação. Liderar pessoas é uma coisa, e liderar o povo de Deus é outra coisa totalmente diferente. O que se exige de nós para liderar o povo de Deus é muito maior do que o que se exige de pessoas para liderar quaisquer outras. Você consegue entender isso? E foi o que Saul foi perdendo. Foi o que Saul foi deixando se apagar na sua vida. E por 3 vezes ele se desqualifica para reinar sobre o povo do Senhor. Primeiro, quando ele ofereceu sacrifícios, fazendo o que não era a sua função. Um dia, o profeta Samuel tinha marcado o encontro com Saul e com o povo. E o povo ali já inquieto, impaciente, porque Samuel atrasou. Ele não chegou na hora. E o povo estava impaciente, inquieto. E agora imagina, algumas pessoas começaram a ir logo embora. Imagina o culto. O pregador atrasou, aconteceu um problema, né? E aí, de repente, o pessoal começa a ficar inquieto. Não, ele não vai chegar. Não, a gente não tem informação. Não, a gente não tem notícia. E aí, como é que nós vamos fazer? Aí um vai embora, depois outro vai embora. E aí alguém vai lá, meio que despreparadamente, aí eu assumo. E aí Saul, irmãos, naquele dia, cedeu à pressão do povo e ofereceu sacrifícios. Agora eu te pergunto, Saul foi chamado para ser o quê? Para ser
Rei. E quem era que oferecia sacrifícios? Da parte de Deus, quem era autorizado a fazer sacrifício? Sacerdote. Saul era sacerdote? Qual era a tribo dele? Benjamim. E qual era a tribo dos sacerdotes? Levitas. Então não tinha nada a ver. E aqui, irmãos, é a primeira vez que Saul se desqualifica para reinar sobre o povo do Senhor, porque ele se coloca a fazer o que Deus não lhe chamou para fazer. Quando eu e você fazemos ou nos colocamos para fazer o que Deus não nos mandou, o que Deus não nos ordenou, o que Deus não nos autorizou, nós nos desqualificamos para direcionar o povo de Deus, para fazer o trabalho de Deus. Porque se Deus não nos chamou para fazer isto, não adianta a gente se meter. Meu querido, se Deus não te chamou, se Deus não confirmou no teu coração que o teu ministério é o ministério da música, pelo amor de Jesus Cristo, não se envolva com isso. Mas se Deus te chamou para o serviço, vá servir. Se Deus te chamou para você fazer quaisquer outra coisa, vá fazer. Se Deus te chamou para o ensino, amém, vá para o ensino. Mas se Deus não te chamou, ok, busque de Deus entender qual o chamado dele para o seu coração. Como ele deseja que você seja usado e útil na obra dele. Amém? Há muita confusão, porque há muita gente fazendo o que Deus não mandou ela fazer. Aí, às vezes, ela atrapalha o pastor. Às vezes, ela acaba sendo um problema no ministério. Ao invés de ser um auxiliador, um ajudador, uma ajudadora, um apoio, acaba se tornando uma pedra. Porque se a gente não entender, irmãos, o que Deus nos chamou para fazer, se a gente não compreender qual é a direção de Deus no nosso coração, nós simplesmente iremos atrapalhar ao invés de ajudar. Você tem clareza do que Deus tem chamado você para fazer na obra dele? Você tem clareza do que você tem de Deus para fazer? Vocês conhecem bem a nossa história. Nós passamos um ano fora de liderança de uma igreja local, fora do pastoreio de uma igreja local. Continuamos fazendo a obra de Deus. Estivemos ligados a uma igreja local que tinha uma liderança, que apesar de não ser um pastor ordenado como eu, mas era a liderança da igreja local. Mas imagina que muita gente, e não tenha dúvida disso, no meio da congregação local e da comunidade, pelas suas aspirações, de olhar que o pastor local, ele não tinha a mesma ordenação, alguns às vezes questionavam se a gente iria assumir a igreja, ou outros alimentaram a expectativa de que assim o faríamos. E assentei-me com minha esposa, e nós conversando e orando juntos a respeito, tomamos uma decisão, dissemos aqui, e dizíamos exatamente para essas pessoas, exatamente isto que eu vou dizer a vocês. A igreja tem um pastor. E o pastor é fulano de tal dos Anzóis. O nosso papel aqui não é atrapalhá-lo, é ajudá-lo. E se estamos aqui, foi porque Deus nos permitiu e nos colocou aqui para ajudá-lo. E nós não atrapalharemos de forma alguma. E não faremos absolutamente nada sem que o pastor nos direcione. E em oração, um dia o pastor chegou em casa, lá na nossa casa, com a esposa. E compartilharam, abriram o coração sobre como eles estavam e como se sentiam naquele momento. E pediram a nossa ajuda e o nosso suporte. E aí sim, aí eu disse, agora podemos entrar e ajudar de alguma maneira. Como ou quais as necessidades mais urgentes de vocês e da igreja que a gente pode ajudar. E saibam que nós estamos aqui para ajudá-los e estamos debaixo da autoridade de vocês, porque entendemos o que Deus nos chamou para fazer. Apesar de sermos pastores, mas Deus não nos chamou para pastorear essa igreja. Esta igreja é pastoreada por vocês. E nós estamos debaixo da liderança de vocês. Se a gente não entender, irmãos, o que Deus nos chamou para fazer, nós nos desqualificaremos para aquilo que Ele mesmo nos chamou. Amém?
Você consegue entender isso? Eu sou pastor. E apesar de o irmão lá naquela igreja não ser um pastor ordenado como eu, mas ele é o pastor daquela igreja local. É um princípio de autoridade que não foge. E Deus não foge a esse princípio, irmãos. E se nós quebrarmos esse princípio, poderemos ser quebrados por Deus. Não queira pagar para ver. Não paguemos para ver. O segundo momento em que Saul foi desqualificado para a sua função de reinar sobre o povo de Deus foi quando ele desobedeceu a ordem de Deus contra os amalequitas. Está lá no capítulo 15 de 1 Samuel. A história conta para a gente que Deus ordenou a ele que destruísse tudo. E matasse os animais, acabasse com tudo. Só que Saul, ele pensou assim, rapaz, aqui tem muito gado bonito. Tem muita ovelha bonita. Vamos preservar o que é o melhor. Tem muitas preciosidades. Vamos preservar. E trouxe aquilo que era contaminado. Quando o profeta Samuel chegou ali e viu tudo aquilo, ele ficou desapontado, decepcionado. E aqui, pela segunda vez, ele foi desqualificado para reinar sobre o povo de Deus, porque ele já não cumpria mais com as exigências do Senhor. E a maior delas era a obediência à ordem expressa de Deus. Saul já não queria mais fazer o que Deus mandou. Ele queria fazer o que ele bem entendia. E a minha pergunta para você é a seguinte: você tem feito o que Deus tem mandado ou você tem feito o que você quer fazer? Eu tenho encontrado muitas pessoas, irmãos, que elas não querem servir a Deus na igreja como Deus manda. Mas elas querem dizer para Deus como é que elas querem servir. Elas querem dizer para Deus o tipo de crente que elas querem ser. Elas não querem fazer o que Deus mandou fazer. Elas não querem ser comprometidas com ministérios. Elas não querem ser comprometidas com a igreja local. Elas não querem ter compromisso de serviço, de trabalho, de contribuição. Elas querem viver suas vidas, suas vidinhas. Vir para a igreja quando der vontade. Quando se sentir bem. Quando não, tanto faz como tanto fez. Mas a pergunta é dessa forma que Deus nos chamou para servir? É dessa maneira que Deus nos chama para a gente servi-lo? Não, se aquilo me desagradar, eu não farei, eu não deixarei, eu vou manter aquilo que eu gosto. Eu gosto de ouvir minhas musiquinhas mundanas, eu gosto de vez em quando de sair um pouquinho da linha e do plumo celestial, e eu posso manter isto. Há muitas pessoas que estão querendo dizer para Deus como elas querem ser, como elas querem viver, como elas querem servir. O problema de Saul, irmãos, foi que ele quis dizer para Deus como ele queria governar. Mandar e desmandar, sem se sujeitar à ordem e à direção de Deus. Será que nós muitas vezes não estamos vivendo dessa maneira? Nós estamos tentando dizer para Deus como é que a gente quer viver, fazer e ser na igreja. E o terceiro momento, que ali, irmãos, foi o rasgo final, foi quando ele consultou uma médium para saber acerca do futuro. E desprezou os conselhos do Senhor. Ali já estava tudo perdido já. Ali já estava tudo acabado. Saul era alguém de grandes qualidades, irmãos. Era um homem de grande potencial. Mas o orgulho não lhe deixou crescer. O orgulho não o permitiu agradar a Deus. Escute bem. Você pode ser alguém de grande potencial. Você pode ser alguém de grandes qualidades. Mas se permitir que o orgulho, que o pecado, que a desobediência domine o seu coração, de nada valerá no reino de Deus. Eu conheço pessoas talentosíssimas, mas que por causa do orgulho não são instrumentos nas mãos de Deus. Por causa da desobediência e do pecado, não são instrumentos nas mãos de Deus. Acabam se tornando instrumentos nas mãos do maligno.
É possível quebrar o orgulho. É possível deixar que Deus nos instrumentalize para o louvor da sua glória. E esse orgulho só é quebrado. E a gente só entende realmente quem somos no Senhor quando nós entendemos que Deus não se impressiona com a aparência do homem. Deus não se impressiona com a sua ou com a minha aparência. As performances humanas não impressionam Deus. Então escute bem, meu irmão. A sua aparência, a minha aparência, a sua performance, ela não impressiona Deus. Os dotes de eloquência, aparência, religiosidade, conhecimento, fama e poder, não é isso em si que nos tornará aceitáveis diante de Deus ou agradáveis a Ele. Essas coisas não impressionam o Senhor. O homem é que se impressiona com aparência. O homem é que se impressiona com performance. Deus não. Deus não. Deus não se impressiona com essas coisas. Deus não se deixa levar por isso. O homem, sim. Quando nós olhamos alguém, às vezes, que até tem um talento na voz, que tem um talento, um gingado nos dedos, né, para tocar, que tem até uma habilidade para falar publicamente, para ensinar às vezes, ou até para pregar. A gente até se impressiona com essas coisas, né? O camarada vai cantar, faz aquelas firulas, e às vezes acaba se tornando umas feiuras. E às vezes a gente se impressiona com essas coisas, mas Deus não se impressiona com isso. Do que adianta, irmãos, ter a aprovação do homem se estamos sendo reprovados diante de Deus? Sabe, quando Saul achava que estava bombando, era o momento que ele estava caindo. Quando o momento em que Saul achava que estava abafando, era o momento que ele estava declinando e sucumbindo. Então escute bem. Do que adianta termos a aprovação dos homens se somos reprovados diante de Deus? Deus não vê a aparência, aquilo que é exterior apenas, mas Ele vê o interior. Quando a gente está dizendo que Deus não vê o interior, ou digo, não vê o exterior, não é que Ele não olha os maus feitos, mas é que o que vai recomendar-nos a Deus não é o exterior, porque podemos até fazer uma coisa muito bonita e muito bacana no reino de Deus ou na igreja, mas se a intenção do interior, a intenção do coração, ela é maligna, Deus não recebe e não aceita. Lembra de Caim e Abel? 2 irmãos, 2 ofertas, 2 corações, 2 vidas, 2 entregas, 2 respostas diferentes. Uma foi aceita e outra rejeitada. E por que, pastor? Não é pelo tipo de oferta. Ah, porque um ofereceu do gado, outro ofereceu do fruto da terra. Não foi pelo tipo da oferta, mas foi pelo tipo de coração. Foi por causa do coração maligno de Caim que ele foi rejeitado, que ele foi abominado. Mesmo Saul tendo todas as qualidades, ele não tinha o temor do Senhor, por isso foi rejeitado. Sem o temor devido ao Senhor, é impossível agradar a Deus. Foi por isso que Caim foi rejeitado e Abel foi abraçado. E a verdade, irmãos, é que uma pessoa cujo coração já não está no Senhor, ela mata, rouba, destrói, ela vai trazer calúnias, ela vai fazer qualquer coisa para destruir o outro. Porque ela há muito já foi rejeitada e reprovada diante de Deus. E agora, nada mais importa. Ela não tem mais nada a perder. Ela já perdeu tudo que tinha de perder, a aprovação de Deus. E o homem que é reprovado diante de Deus, ele vai caluniar, destruir, pisar, humilhar, quem quer que seja. Não importa quem esteja na frente, ele vai passar por cima. Até o dia em que o Senhor irá sentenciá-lo. Até o dia em que o justo juiz irá julgá-lo. Mas aqui nós temos um Saul que está fazendo isso. Saul tentou matar Davi, irmãos, por várias vezes. E Deus nunca permitiu.
E sabe o que é mais interessante? É que por 3 vezes Deus entregou de mão beijada a vida de Saul na mão de Davi. Mas Davi era um homem temente a Deus, e ele simplesmente disse: longe de mim fazer isto a este que foi um dia ungido pelo Senhor. E Saul foi poupado por Davi por 3 vezes. Aquele que tentava matar Davi, caluniava. Você consegue perceber o coração de um homem que está totalmente desvinculado de Deus? Até que ponto chega este coração e esta vida? Este Saul é esse homem. Quando fazemos algo, mesmo que na consciência a gente não devia fazer, mas fazemos isso só para agradar as pessoas, só para ser agradáveis a elas. O pior é que acabamos desagradando a Deus. E a pergunta é: de quem temos buscado a aprovação? De Deus ou dos homens? De quem estamos buscando a aprovação naquilo que fazemos, naquilo que somos? De Deus ou dos homens? Deus não atenta para a aparência. Olha o capítulo 16, no versículo de número 6, diz: e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e Samuel disse no seu coração: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua altura, ou para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Não atente para a sua aparência. Esse homem está rejeitado. Ele foi aprovado por você, mas foi rejeitado por mim. Do que adianta ter a aprovação dos homens se somos rejeitados por Deus? Meu querido irmão, não se preocupe com a aprovação dos homens quando se tem a reprovação de Deus. Busque a aprovação de Deus e não se importe com a reprovação dos homens. É muito melhor sermos aprovados por Deus e reprovados pelos homens do que aprovados pelos homens e reprovados por Deus. Não importa se os homens nos reprovem. O importante é que estamos sendo aprovados diante de Deus. Amém? 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A segunda coisa que a gente precisa entender é que, além de Deus não se impressionar com a performance, com a aparência, Deus atenta muito mais para a essência, para o coração. E aqui nós temos este momento. Apresenta-se aqueles filhos de Jessé que já estavam no exército de Saul. Então, de certa forma, eles já estavam mais malhados. Eles já estavam mais bem preparados para uma guerra. Davi não. Davi lidava com ovelhas. Davi cuidava do rebanho do seu pai. Mas, irmãos, veja comigo o versículo 11. Samuel então pergunta para Jessé: acabaram-se os jovens? E ele disse: ainda falta o menor. Agora, irmãos, olha que coisa interessante. Nem o próprio pai via nada de bom nesse Davi. Parece que nem o pai tinha essa mesma consideração como os outros filhos, porque ele apresentou, a ordem de Samuel foi clara: traga-me todos os teus filhos. Por alguma razão, ele não levou Davi. E aí, quando passa todo mundo e o Senhor diz: não é esse, 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 não é esse. Então Samuel diz: acabaram-se os teus filhos? Ele diz: ainda tem um menor. Ele está apacentando as ovelhas. Ele era o menor da casa. Talvez o mais desprezado. Talvez o mais rejeitado. Talvez o renegado. E aí Samuel disse: manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos na mesa e ninguém come nada até que ele chegue. Isso fala de honra. Deus já começa a honrar Davi. Deus já começa a honrá-lo. E quando ele chegou, quando ele entrou na casa, disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge, porque é este. Deus não vê a aparência. Deus olha o coração, a essência. O estado do coração de um homem é mais significativo para o Senhor do que as suas habilidades naturais, do que a sua aparência física. Como está o seu coração? O coração é mais importante para o Senhor. Como está você? Como está a sua vida? Isso importa mais para Deus do que como você se apresenta diante do público.
Eu conheço pessoas, irmãos, que às vezes passam a vida inteira no púlpito sangrando. Pessoas que estão ali muitas vezes. Deus está muito mais preocupado com o estado do seu coração do que com a sua performance, do que com a sua apresentação. Por isso que há pessoas que sucumbem, por isso que há pessoas que adoecem, porque elas estão tão preocupadas com a performance diante dos homens, que elas se esquecem de lidar com o coração diante de Deus. É por isso, irmãos, que muita gente está adoecendo da alma, da mente. Porque elas estão mais preocupadas com a performance diante das pessoas, com a sua apresentação diante dos homens. E ela não está tratando a sua alma diante de Deus. Qual foi a última vez que você fez um tratamento de alma com o Senhor? Qual foi a última vez que você assentou-se, se ajoelhou, se colocou para tratar a sua alma diante de Deus? Como assim, pastor? Para falar das suas angústias, para tratar das suas crises, para falar dos seus pecados, para falar das suas decepções, para falar das suas tristezas, para falar das suas mágoas, para falar dos seus rancores, para falar das suas feridas, para falar das suas decepções. Qual foi a última vez que você fez isso diante de Deus? Deus está mais preocupado com o estado do seu coração, com o estado da sua alma, do que com a sua performance. Nós estamos, irmãos, às vezes, caindo na destruição da alma, da fé, porque a gente está trocando o tratamento do coração com Deus pela performance diante dos homens. Em Mateus capítulo 11, o próprio Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aí ele vai dizer: e achareis descanso para a vossa alma. Qual foi a última vez que você fez a sua alma repousar, descansar na presença do Senhor? Hoje é dia de fazermos isso. Isso nos ensina que o modo de Deus agir é completamente diferente da maneira que o homem age. Deus escolheu Davi, um simples pastor, e rejeitou Saul, que tinha uma bela aparência. O Senhor não nos convida a simplesmente mudar de religião, irmãos. Há muita gente que apenas mudou de religião. Tem muita gente que só mudou de igreja. Esse crescimento evangélico no Brasil, ele me preocupa. E a pergunta é assim: a gente deveria se alegrar ou se entristecer com esses dados últimos estatísticos? Eu, na verdade, diria que a gente se entristece mais do que se alegra. Porque são apenas números e não vidas no altar. Há muita gente que mudou de religião, enquanto que Deus nos convida a mudar de vida. Deus não apenas fez um convite para Saul mudar de posto, de posição. Deus convidou Saul a mudar de vida e de disposição do coração. E foi o que ele não entendeu. Tem gente que está achando que Deus só convida ele, ou o convidou apenas para mudar o posto. Deus convida, Deus chamou-nos à mudança de vida. É melhor mudar as atitudes diante de Deus do que ficar tentando se justificar com ofertas e sacrifícios tolos. Não justifique o erro ofertando, dizimando, apenas participando das atividades, achando que isso vai compensar. Deus espera que reconheçamos o nosso pecado, nos arrependemos e mudemos de atitude. E foi o que nunca ocorreu da parte de Saul. Ele tentou matar o profeta. Ele tentou matar Davi. Quando o homem não reconhece o seu estado diante de Deus, ele acha que os outros são culpados pela sua própria tragédia e desgraça. E ao invés de buscar mudar, ele tenta matar e destruir os outros que estão à sua volta. Já se deixou ser transformado por Deus? Eu diria que isso está por acontecer. Entregue hoje mesmo a sua vida para Jesus. E deixe de ficar se justificando. E por fim, a terceira e última lição que a gente extrai desse texto é que, além de Deus não se impressionar com a aparência ou com a performance humana, dele atentar antes para a essência, para o coração, é Deus quem nos capacita para cumprir a sua vontade.
A verdade, irmãos, é que há um princípio que a gente parece que esquece. A vida cristã, ela não é apenas difícil. Escute bem o que eu vou dizer para você. A vida cristã, ela é impossível. Viver o evangelho não é uma tarefa difícil, como muita gente diz. Viver o evangelho é uma tarefa impossível. Aí você me pergunta, e como assim, pastor? É por essa razão que Deus nos deu o Espírito Santo, para que a gente pudesse viver de tal maneira que o agradasse. Amém? Será que a gente, pelas nossas próprias forças, os nossos próprios méritos, seríamos ou poderíamos ser agradáveis a Deus, ou agradá-lo, fazer a vontade dEle? Nunca. Mas Deus nos deu o Espírito Santo para nos capacitar para cumprir a vontade dEle. Olha o que o texto vai dizer no capítulo 16, no versículo 13. Então Samuel tomou do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos a Davi. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A verdade, irmãos, é que Deus nos deu o Espírito Santo para que a gente pudesse viver o Evangelho, porque viver o Evangelho é uma tarefa impossível. Não é uma questão apenas difícil. E para viver o Evangelho, a gente precisa depender de Deus e buscar a direção do Espírito Santo na nossa vida e no nosso coração. Jamais poderemos viver o Santo Evangelho sem que a gente permita o Espírito Santo mudar o nosso coração, a nossa mente, mudar a nossa maneira de ver o mundo, de enxergar as pessoas, a nossa mentalidade. Por isso, Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito de Cristo, disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis ou vos amoldeis a esta era presente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A verdade é que para viver o Evangelho, nós dependemos ou precisamos depender do Espírito Santo. Sozinho você nunca vai conseguir. É por isso que você se levanta e mais cai de novo, porque você está tentando sozinho, você está tentando do seu jeito. Mas comece a dizer: Deus, Espírito Santo, me ajude nessa minha fraqueza. Me ajude porque eu não consigo. Me ajude porque eu não consigo abandonar este vício. Me ajude porque eu não consigo abandonar este pecado. Me ajude porque eu não tenho forças. Eu já tentei de várias maneiras, mas quando eu saio de um pecado, eu entro em outro. Quando eu penso que estou fugindo de um vício, eu estou entrando em um outro pior. Mas quando a gente depende do Espírito de Cristo, Gálatas capítulo 5, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. A verdade, irmãos, é que quem nos capacita, quem nos habilita para cumprir a vontade de Deus é o Espírito Santo do Senhor. Amém? Saul tinha todas as qualidades necessárias para ser um rei, mas não diante de Deus, diante dos homens. Ele era forte, ele era bonito, ele era alto, ele era robusto, ele se sobressaía a todo mundo, ele se destacava. Ele tinha tudo o que os homens esperavam para ele reinar sobre os homens. Mas não tinha aquilo que se requeria para reinar e governar sobre o povo de Deus. Você já parou para observar que às vezes a gente olha um homem falho, simples, que às vezes Deus chama para liderar o seu povo, e a gente diz assim: mas tinha gente melhor, no nosso entendimento, na nossa visão. Mas tinha gente melhor. E eu disse isso para Deus muitas vezes. Eu disse muitas vezes: Senhor, tem gente melhor do que eu. Tem gente muito melhor do que eu, Senhor. Tinha um jovem, na minha época, que na minha concepção e no meu entendimento humano, e de muita gente à minha volta, ele era melhor do que eu. Ele era melhor do que eu. Mas Deus não o chamou para o santo ministério. Deus chamou a mim. Que no entendimento humano, não era o melhor. Você consegue entender isso? Saul tinha tudo. Ele era o melhor aos olhos do homem. Mas ele não era o melhor aos olhos de Deus. Para reinar em nome do Senhor, ele era totalmente desqualificado.
Ele não tinha temor, ele não tinha obediência, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não basta simplesmente termos dons e talentos, se não obedecermos à voz do Senhor nosso Deus, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Quando há sacrifício, Deus se alegra. Quando há obediência, ele se aproxima. Mas quando unimos obediência e sacrifício, os céus vêm à terra e o inferno estremece. Quando há obediência, há sacrifício, porque a verdadeira obediência gera sacrifício. E é por essa razão, irmãos, que nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Saiba de uma coisa, a obra de Deus, ela não depende dos seus dotes de eloquência, da sua habilidade. Ela não depende do seu conhecimento, simplesmente, meramente. Mas, acima de tudo, de um coração rendido ao Senhor, submisso, obediente à voz do Espírito Santo, e que diga: eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Que possamos ser dependentes do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz, lá em Zacarias 4:6, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. Podemos assim resumir. A verdade, queridos, para viver a vida cristã, para viver o santo evangelho, não podemos viver a nossa maneira, como Saul, que tentou fazer do seu jeito, mas devemos fazer como Davi. Davi, irmãos, entendeu que ele deveria seguir o conselho do Senhor. E se você perceber, todas as vezes que Davi saía para guerrear, ele consultava ao Senhor: deverei ir ou não? E quando Deus dizia a Davi: vá, ele ia. Quando Deus dizia: não, não vá, ele não ia. E foi isso que fez a diferença na vida e no ministério de Davi. E foi por essa razão que Deus nos deu o Espírito Santo, para que nós pudéssemos nos submeter a Ele e permitir que Ele nos capacitasse para cumprir e fazer a vontade de Deus. Feche os teus olhos onde você está.